abençoado dia para você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa, você que está aqui na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno em Trindade. Estamos começando o nosso programa Palavra do Pai. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós temos esse encontro marcado neste lugar tão especial para a nossa devoção ao Pai Eterno. É daqui, da Igreja Matriz de Trindade, que todos os sábados nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Pai e permitir que essa palavra de fato transforme o nosso coração. Neste dia nós vamos ouvir do Evangelho Jesus que se reveste de compaixão. E eu quero convidar você que está aqui conosco nessa manhã a também permitir que a compaixão que brota do coração de Jesus possa hoje também revestir o seu coração. Mas eu não estou sozinho, tem muita gente aqui na Igreja Matriz, e quem vai dizer quem está aqui é o Wilker. Bom dia, Wilker. Bom dia, Padre Jadeilson, que alegria a gente estar aqui nessa manhã de sábado na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, um dos lugares mais bonitos e mais especiais da nossa devoção, né? Como o senhor disse, não estamos sozinhos, a igreja está cheia, e eu quero já deixar aqui o nosso bom dia a você, irmão que está aqui no santuário hoje. Bom dia, então. Aê, bom dia também ao Ciro, que dá esse toque musical aqui para o nosso programa Palavra do Pai. Bom dia, Wilker, bom dia, Padre, bom dia a todos. Padre Adeus que já está chegando por aqui, né? E eu quero saber de onde veio esse povo todo que está aqui na igreja hoje. Então vamos já receber com muito carinho os devotos que vieram do estado de São Paulo. Aê, tem que fazer barulho, gente. Quem veio do Distrito Federal? Do Distrito Federal não tem ninguém. Cadê o povo, gente? E do estado de Minas Gerais? Aê! Povo de Minas Gerais não decepciona. Minas Gerais, oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh Minas, de novo, cadê os mineiros? Oh Minas Gerais, só vocês. Se o povo goiano vai fazer bonito igual os mineiros fizeram. Quem aí veio do estado de Goiás? Ei! Ei, barulho, faz barulho, gente. Meu Deus do céu. Não tem goiano. Não tem goiano. Goiano não veio hoje, mas eu sei que tem gente aqui do estado do Paraná. Quem veio do Paraná? Aê, pessoal do Paraná. E do estado do Espírito Santo? Do Espírito Santo me disseram que tinha gente. Ficaram lá na Basílica. Estão lá na Basílica. Estão lá na Basílica, é isso, né? Ciro, tudo certo, né? Graças a Deus, tudo Padre na paz. Jadeilson já chegou aqui. Quero convidar você de casa a acompanhar esse momento de fé com a gente, esse momento de encontro. Convidar você também a participar. O pessoal que nos acompanha pela TV, acompanha também pela internet. O nosso canal no YouTube está aí à disposição, viu? Pode acompanhar a TV Pai Eterno de onde você estiver, 24 horas por dia, e deixar também o seu pedido de oração através da internet, viu? Saiba que você é sempre muito bem-vindo. A casa do Pai está sempre aberta, e é com muita alegria que a gente te acolhe também aos fins de semana aqui na nossa programação. Então prepare aí o seu coração para a gente ouvir agora a palavra do Pai. E eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir com sabedoria aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também
enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora fiquemos de pé e vamos aclamar a palavra de Deus, Deus que fala ao nosso coração. Somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui na Igreja Matriz de Trindade, você que nos acompanha de casa, hoje, 1º de agosto, mês vocacional. Eu queria iniciar essa reflexão lembrando para cada um de nós, todos nós somos vocacionados. Às vezes, quando a gente fala em vocação, a gente imagina logo padre, freira. Não. Todos nós somos vocacionados. E sabe qual é a nossa primeira vocação? A de filhos. Todos nós, pelo batismo, somos vocacionados a sermos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. E a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer hoje é: como eu tenho vivido essa minha vocação de filho? Como eu tenho escutado a voz do Pai Eterno? Como eu tenho, de fato, compreendido a minha vocação, o meu modo de viver, não como uma criatura qualquer, mas como um filho.
E a partir dessa vocação de filho, o Pai Eterno concede a cada um de nós dons para que nós possamos exercê-lo. Muitas vezes não a nosso serviço, mas ao serviço do próximo. Porque, por exemplo, a mãe não é mãe para si. A mãe é mãe para o filho. A esposa não é esposa para si. A esposa é esposa para o esposo. O padre não é padre para si. O padre é padre para o outro, para a igreja, para o povo de Deus. O médico não é médico para si. É médico para o outro, para aquele que está doente. Então perceba que toda vocação, ela nos coloca a serviço do outro. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje é: como eu tenho vivido a vocação que o Pai Eterno me concedeu? Eu tenho vivido essa vocação a serviço do outro? E hoje nós, missionários redentoristas, celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. E tem uma frase muito forte que marcou a minha vocação, quando Santo Afonso diz: é preciso deixar tudo para ganhar tudo. Vou repetir: é preciso deixar tudo para ganhar tudo. Vamos dizer juntos? É preciso deixar tudo para ganhar tudo. E talvez essa frase de Santo Afonso tem muito a ver com o evangelho de hoje. Jesus, logo após saber da morte de João Batista, que foi alguém muito próximo a ele, vai então para um lugar afastado. Só que as pessoas estavam sedentas da palavra de Deus. E eles começaram então a ir ao encontro de Jesus. Grande multidão. Nós vamos observar por diversas vezes no Evangelho esta expressão: uma grande multidão o seguia. E é interessante que Jesus, ele se utiliza de uma pedagogia muito própria e que nós precisamos compreender o jeito de agir de Jesus. O Evangelho de hoje diz: Jesus se revestiu de compaixão. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos viver a nossa vocação em plenitude, nós precisamos nos revestir de compaixão. E o que significa esse sentimento de Jesus? Diante do sofrimento de tantas pessoas, Jesus não foi indiferente. A compaixão é assumir a dor do outro como se fosse minha, a necessidade do outro como se fosse minha. Foi isso que Jesus fez. Sendo divino, se fez humano. Para quê? Para nos livrar daquilo que destrói a nossa humanidade. E ao assumir essa nossa humanidade, Ele então nos ensina. É nos revestindo de compaixão, é olhando para o outro com esse olhar de compaixão, que nós vamos conseguir transformar as realidades de dor e de sofrimento que muitas vezes persistem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí Jesus então se depara com um cenário onde as pessoas, aquela grande multidão, estava sedenta. Mas sedenta de quê? Sedenta de vida, sedenta de esperança. E os discípulos de Jesus viram que o dia passou, já chegava a noite, e eles então dizem: Jesus, é melhor o Senhor mandar esse povo ir embora, porque vai chegar uma hora que a gente não vai dar mais conta
melhor mandar todo mundo ir procurar o que comer, porque nós não temos o que fazer mais. E aí Jesus diz: não mandem eles embora. O que é que vocês têm aí? Aí os discípulos dizem: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes para aquela grande multidão? Nada. O que é a minha boa vontade diante de um mar de dificuldades? Nada. Só que se nós ficamos numa visão pessimista que 5 pães e 2 peixes não são capazes, que a minha vontade, que o meu desejo de um mundo melhor não é capaz de transformar o mundo naquilo que eu quero, naquilo que Deus quer, a gente nunca vai alcançar o milagre e a graça de Deus em nossa vida. Porque para que a graça, o milagre aconteça na nossa vida, eu preciso crer. Eu preciso o quê? Crer. É preciso acreditar. E Jesus fez com que os discípulos acreditassem que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes eram suficientes. E eu queria perguntar para vocês: o que são os seus 5 pães e os 2 peixes hoje? O que é que vocês têm a ofertar para Deus hoje? Ah, padre, durante o meu dia eu só tenho 10 minutos para rezar. São os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Mas esses 10 minutos são fundamentais. Não importa, meus irmãos e irmãs, a quantidade. O que importa é a nossa disponibilidade para que Deus haja na nossa vida. Olha o que Jesus diz. A vontade dos discípulos era despedir todo mundo. A nossa vontade em diversos momentos da vida é desistir. Sim ou não? Sim. A nossa vontade em diversos momentos é de dizer: eu não dou conta, eu não aguento mais. E aí Jesus diz: não, calma. Pega os seus 5 pães, pega os seus 2 peixes, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, se revista de compaixão. Deixe tudo. Talvez a gente fique com um pensamento muito egoísta: ah, mas se eu ofertar o pouco que eu tenho, são só 5 pães, são só 2 peixes, eu vou ficar sem nada. Meu irmão, minha irmã, quem oferta aquilo que tem, não fica sem nada. Não fica sem nada. Porque Deus é generoso para com aquele que é generoso. Isso. Eu acredito que essa reflexão do Evangelho nos faz compreender que o grande dom que Deus oferta para a humanidade é o seu Filho Jesus, que partilha a sua própria vida. E tem uma canção que diz justamente isso: partilhar é vocação. Se nós compreendemos que a nossa missão, que a nossa vocação enquanto filhos, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto padre, enquanto médico, advogado e tantas outras vocações, enquanto nós compreendemos que a nossa vocação, ela se faz partilha de vida, partilha de tempo, partilha dos nossos bens, de tudo aquilo que nós somos. Se a nossa vida ela não se faz partilha, ela não é capaz de se revestir de compaixão para ofertar para o outro,
nós não compreendemos a dinâmica do reino de Deus. Partilhar é vocação. Vamos cantar, Ciro? Estás lembrado dessa canção? Dá-lhes vós mesmos de comer. Tanta gente vai andando à procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. E eu tenho certeza que você já passou por um momento semelhante a esse, onde você experimentou o deserto em sua vida, mas ao mesmo tempo, diante da escassez, você também experimentou a compaixão de Deus em sua vida. Quando nós pensamos que tudo acabou, que nada vai brotar daquele chão, Deus faz brotar a vida, Deus faz brotar o amor. Por isso que hoje, você que está aqui, você que nos acompanha de casa, que você possa permitir que essa palavra de Deus possa primeiro inquietar o seu coração. Eu sempre acredito que o coração inquieto é capaz de compreender a palavra de Deus. Porque quando nós temos essa inquietude, é porque o desejo de fazer algo acontecer em nossa vida ainda está vivo. Quando a gente se acomoda, quando a gente não quer, se torna indiferente, eu acredito que pouco a pouco a semente ela vai perdendo a sua eficácia na nossa vida. E olha como o evangelho de hoje termina. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos, ninguém ficou sem comer. Quando nós compreendemos o dom da partilha, quando nós colocamos os nossos 5 pães e 2 peixes a serviço do outro, o milagre acontece. O milagre acontece na minha vida, porque eu vou descobrir que aquilo ali não me fez falta, pelo contrário, só me enriqueceu, e vai fazer o milagre na vida do outro, que achava que tudo estava perdido, mas a mão de Deus, estendida por meio de nós, fez com que ele fosse alimentado. E isso nós precisamos compreender e viver no dia a dia. O evangelho de hoje fala de 5 pães e 2 peixes. Mas isso pode ser ressignificado no nosso dia a dia por meio de uma palavra, de um conselho, de um abraço. Eu não tenho nada a oferecer. Quantas vezes basta a nossa presença? Basta a nossa palavra amiga, a nossa mão estendida para dizer: eu não tenho palavras, mas eu estou aqui ao teu lado para te ajudar, para te compreender. E quando nós fazemos isso, nós quebramos o mar de indiferença. Nós nos revestimos da compaixão de Jesus, como falou o evangelho de hoje.
Por isso, meu irmão, minha irmã, acredite. O Papa Francisco certa vez disse justamente isso. Diante de um oceano de indiferença, nós precisamos ser uma gota de esperança. Olha que forte. Diante de um oceano, quando a gente olha para o oceano, a gente vê que é uma infinidade. E nós precisamos ser uma gota de esperança. E aí você pode dizer, mas Padre Adelso, o que é uma gota diante do oceano? Pode ser que aos nossos olhos não seja nada, mas para Deus é muito. Então que você seja essa gota de esperança. Que você possa ofertar hoje os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Para que o milagre de Deus possa acontecer na sua vida e na vida do seu irmão. Amém? Vamos cantar novamente. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos estar de volta aqui, continuando a nossa meditação da palavra, ouvindo os testemunhos de fé que os devotos trazem, para que diante do Pai Eterno nós possamos elevar o nosso coração em preces. A gente volta já. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte e traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Vem Santo Afonso iluminar os corações dos filhos seus. Amar queremos a Jesus, seguir seus passos para Deus. Estamos de volta com o nosso programa Palavra do Pai, ao vivo, direto aqui do Santuário Matriz do Divino Pai Eterno, em Trindade. E a igreja hoje cheia, muitos devotos estão aqui prestigiando o nosso programa. Pessoal que veio até a casa do Pai para ter o seu momento de fé, para ter o seu momento de intimidade com Deus. E muita gente vem aqui pela primeira vez, outras pessoas vêm várias vezes para pagar sua promessa ou para fazer aquele pedido de oração especial, e cada um tem a sua história. E são essas histórias que a gente vai conhecer agora. Quero convidar aqui então a primeira devota que vai conversar comigo hoje. Bom dia, seja muito bem-vinda. Qual que é o nome da senhora? Cecília. Cecília, chega mais aqui, o pessoal vê você direitinho lá, ó. Cecília, você veio de onde? Eu sou de Sales Oliveira, interior de São Paulo. Eu vim da caravana de Nuporanga, do meu amigo Bé e da Gabi. Cadê esse povo? Levanta a mão aí pra gente ver, uai. Aê! A caravana então com bastante gente, pelo que eu tô vendo aqui, né? E é a primeira vez que você tá aqui? Não, é a segunda vez. Hoje eu sou exclusivamente para agradecer. Há um ano atrás eu estive aqui e eu pedi ao Divino Pai Eterno iluminação, sabedoria, para que Ele guiasse meus passos. Porque eu perdi meu pai há alguns anos e eu venho de uma família muito grande. E meu pai sempre ensinou que nós tínhamos que ser unidos, permanecer unidos. E com a perca dele, minha mãe adoeceu e eu tinha muito medo de não conseguir realizar os desejos do meu pai, porque eu morava numa casa pequena. E eu queria então uma casa maior, onde eu pudesse receber meus irmãos e meus amigos. Eu gosto muito de receber, graças a Deus. Então,
Eu não queria dinheiro, eu não queria nada, eu queria iluminação para que Deus guiasse meus passos e eu chegasse onde eu cheguei. E em menos de um ano, eu estou aqui agradecendo a realização de um sonho. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo e grata ao Divino Pai Eterno, que me orientou, que me acolheu e que me guiou meus passos. Então eu sou só gratidão. Maravilha! Conseguiu aquilo que tanto pediu ao Pai Eterno, né? E o que isso te conta a respeito da esperança? A esperança que cada um de nós deve ter. Cada um aqui tem um pedido, né? A gente sabe o que o nosso coração está sentindo, o que a gente precisa. Foi o que o Padre acabou de falar. Que sejamos uma gota de esperança em meio de um oceano de indiferença. Se a gente tiver essa gota de esperança, a gente pode tudo. É isso, amém. Amém. Amém, é isso. Palmas para ela então, né? Que testemunho bonito. Olha, a senhora pode sentar, ficar à vontade. Tem mais... aqui, ó, vai levar para casa a imagem do Pai Eterno. Vai com Deus, viu? Prazer conhecê-la. É isso, né? São muitas histórias de fé, confiança no Pai Eterno. A gente sabe que Ele vai agindo na nossa vida conforme a gente vai pedindo, conforme a gente vai rezando. E são muitas as histórias, né? Quem mais vai falar comigo? Pode chegar aqui, a senhora. Chega mais. Está aqui para conversar com a gente. Bom dia para a senhora. Bom dia. Qual que é o nome da senhora? É Maria Darley de Souza. Nós estamos aqui numa caravana de Itapecerica, 16 pessoas. E todos viemos de Itapecerica da Serra, de São Paulo, né? E todos viemos na mesma atitude da fé e da gratidão do Divino Pai Eterno, de cada um da nossa vida, né? Porque o que nós estamos aqui é cada vez mais, cada vez que vemos aqui, é buscar a força, a coragem e a sabedoria do Divino Espírito Santo e do Divino Pai Eterno na vida de cada um de nós, não só em nós, mas de todos aqueles que têm fé, têm esperança e têm confiança. Amém. A senhora já recebeu uma graça especial que a senhora tem certeza que foi o Pai Eterno que concedeu na vida da senhora? Falar para a senhora, não tem nem como eu falar quantas graças eu já recebi do Divino Pai Eterno. Então, são muitas graças, só deu pela minha idade, com 86 anos, de eu estar aqui. A senhora está com 86? 86 anos. Com a minha idade, de eu estar aqui, com dificuldade, talvez tenho dificuldade para andar. Para que graça maior que eu tenho que agradecer ao Divino Pai Eterno? Já é mais do que um motivo especial para agradecer, né? E o que é esse colar bonito? Que de longe eu vi a senhora com esse colar vermelho aqui. O que ele significa? É apostolado de oração, né? A senhora é uma mulher de oração. Graças a Deus. É. Padre Adeilson, 86 anos. Olha aí que bênção. Olha. Vejo o senhor sempre na Divino Pai Eterno, quando eu estou assistindo, vejo o senhor sempre na televisão. Olha aí, coisa boa. Muito obrigado por assistir a TV Pai Eterno, Eu né? assisto, sim. E quem ficou lá em Itapecerica, que a senhora quer mandar um abraço especial? Eu quero mandar um abraço especial para todos lá de Itapecerica, principalmente o nosso Padre Alberto Gambarini, né? O Padre Alexandre, o Padre Lucas. E abraço a todos a nossa comunidade. Palmas para ela também, né? Pelo testemunho. Obrigado, viu? Vai com Deus, que o Pai Eterno abençoe a senhora cada vez mais. 86 anos. Olha só, e Will, que eu tô aqui ó, com a carta do seu Domingos Vicente de Souza. Ele escreveu para nós. Sabe quantos anos ele tem? Quantos? 105 anos. Olha que bênção. Da cidade de Ibicaraí, Bahia. Ele escreveu aqui dizendo assim, ó. Tenho 105 anos de vida e ao lembrar de tudo o que vivi, a fé sempre foi a luz que me acompanhou em cada dia. Todos os dias assisto às missas e orações do Divino Pai Eterno pela televisão. Quero dizer o quanto sou grato por todas as bênçãos que recebo da missão de cada um de vocês aí em Trindade. Peço oração por mim, a fé que vocês compartilham é o que mantém de pé e cheio de esperança por tantos anos. Olha que bênção. Que maravilha, 105 anos do seu Domingos Vicente, lá de Ibicaraí, Bahia, que escreveu para nós a cartinha, né? Acho que foi algum filho ou neta que escreveu. Olha só aqui a cartinha, né? Dele, trazendo um pouquinho do sentimento dele para cada um de nós. Nós temos também a carta da Vitória Silva dos Santos, 95 anos, olha só. 95. A turma tá aí, né? Dos 80 aos 110. Tá vivíssima aí, ó. Barra do
Choça, Bahia também. Ela diz assim: sou grata por fazer parte da família de amor. O Senhor despertou para fazer parte dessa família e recebo todo mês a minha cartinha. Tenho 95 anos, mas me sinto uma jovem de 70 anos. Olha só que bênção. Pois faço tudo na minha casa. Reze por mim e por minha família. É a dona Vitória Silva Santos, também escreveu a sua cartinha. Olha só que bonito, que gesto gratificante. Você que está em casa, quero também escrever a minha cartinha para o Pai Eterno, lembrando que todas essas cartas, elas são incineradas e colocadas, e as cinzas são misturadas ao cimento que edifica a nova casa do Pai. Então, quem recebe a carta mensal também tem a oportunidade de escrever aqui, tem um lugar de colocar sua intenção, sua prece e seu pedido. A gente recebe muitos pedidos, inclusive Marineuza Lima, lá de Aracaju, Sergipe. Ela pede oração pelo seu filho, Devanilson Lima, que Jesus salve ele do vício em bebida, mas que seja feita a vontade de Jesus. Obrigado, Pai Eterno, diz a Marineuza. A Adalgisa Costa, lá da cidade de Contendas, na Bahia, ela diz que recebeu a carta, ficou muito feliz, muito contente e pede oração pela sua família. A Arminda, lá da cidade de Concórdia, em Santa Catarina, diz: obrigado por receber a carta que chega na sua casa todos os meses. Leio todas com muita fé. Pede oração por ela e pela sua família. Tem também a Luzia Ana, da cidade de Ipanema, em Minas Gerais. Pede oração por ela e pela sua família, e dizendo que está sempre orando conosco aqui em Trindade. A Ana Maria de Perdões, Minas Gerais, também gostaria de pedir oração pela minha família e por todos que precisam de oração. E o Severino de Teresina, no Piauí, também diz que está doente, fez uns exames, mas não deu nada. Diz que reza todos os dias a novena e pede oração por ele e pela sua família. Se você quer receber a sua carta em casa, o que é que precisa fazer, Wilker? Precisa ligar agora no 62-3506-9800, telefone aqui da Família de Amor, que está à sua disposição, inclusive hoje, viu? Pode ligar agora, o pessoal está aguardando por você, e eles vão fazer o seu cadastro, vão tirar suas dúvidas, né? E aí você começa a fazer parte da Família de Amor, recebe todo mês a carta evangelizadora aí na sua casa, tem a possibilidade de devolver essa carta para cá, com o seu pedido de oração, suas intenções. Estamos com a campanha Sustentados pela Fé, como o padre disse, né? Essas intenções são todas incineradas, colocadas ali junto ao concreto, uma forma de eternizar a sua ligação com o Pai Eterno. Então, entre em contato agora, faça o seu cadastro, lembrando, a sua doação é espontânea, é no valor que você puder, aquilo que tiver dentro da sua possibilidade, tenha certeza, fará toda a diferença nessa família de amor. É assim que a gente vai edificando essa obra, alcançando mais corações e colocando a nossa vocação a serviço de outras pessoas, né, padre? Acho que o senhor falava sobre isso agora há pouco. Eu estava vendo a imagem de Santo Afonso aqui, alguém que nos deu um exemplo muito bonito, né? Alguém muito culto, colocou tudo aquilo que sabia ao serviço do próximo, e nós somos convidados a fazer isso também. Então faça parte da família de amor, colabore com essa obra de evangelização. Muito bem, nós queremos então agradecer a cada um de vocês que estão aqui na Igreja Matriz, você que nos acompanha de casa. Todos os sábados às 9 horas da manhã nós temos esse encontro, e hoje de maneira especial, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu queria que todos nós pudéssemos ficar de pé nesse momento. Vamos consagrar a nossa vida ao Pai Eterno, entregando tudo que somos, tudo que temos, e pedindo que Ele nos ensine a partilhar os 5 pães e os 2 peixes que nós temos. Que o nosso coração se faça partilha, que a nossa vida se faça partilha, que mesmo diante de um oceano de dificuldades, de indiferenças, nós possamos ser uma gota de esperança, de compaixão e generosidade para com aqueles que necessitam. Amém? Amém. Olhando para o Pai Eterno, estendendo sua mão, vamos juntos cantar. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai.
assim, meu irmão e minha irmã, nossa gratidão a você que está aqui, a você que está em casa. Wilker, um bom final de semana para nós. Ciro também. E todos nós que fazemos parte dessa grande família de amor. Que o Pai Eterno nos guie e nos oriente hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você, uma santa e abençoada semana. Que esse mês de agosto seja um mês abençoado em sua vida. Tudo é do Pai.